No Espírito Santo discute-se há alguns anos a natureza do nosso desenvolvimento, ou seja, desenvolvimento de fato e não meramente crescimento. Por que o Estado está fazendo opção por um ritmo de industrialização que a longo prazo pode comprometer a qualidade de vida que aqui tem? Qual é a alternativa? A nossa alternativa é entrarmos de fato na economia do conhecimento, produzirmos conhecimento. E temos no Espírito Santo referências já muito boas nesse sentido. Uma delas vai ser discutida aqui hoje no programa 9 Minutos. Eu vou conversar com o presidente do INCAPER, Evair Vieira de Melo, exatamente a esse respeito. Evair, há um entendimento hoje de que o INCAPER é uma das joias da nossa administração pública pelo que representa de produção de tecnologia agrícola. De vez em quando surge uma informação sobre um experimento novo de alta produtividade, de robustez, de vulnerabilidade a pragas no meio agrícola, que o INCAPER nos apresenta. Mas o que ele faz de fato? O INCAPER é uma instituição consolidada na vida dos capixabas, tendo em vista que já são mais de 50 anos, né, a data da sua fundação, entre a EMATER, né, que é um órgão específico de crédito e assistência técnica, e depois com a fusão da INCAPA, que foi uma empresa de pesquisa capixaba. O Espírito Santo inovou para o Brasil e para o mundo quando fez a fusão da pesquisa junto com a extensão, entendendo que era preciso que esse conhecimento produzido pela academia, pelos laboratórios, pelos nossos cientistas, chegasse na mão dos nossos capixabas. Essa fusão incorporou e hoje nós temos o INCAPER. E a sua sobrevivência ao longo do tempo, porque aí já trazendo ferramentas da gestão moderna, nós estamos trabalhando muito para que o INCAPER seja cada dia mais útil para a sociedade capixaba. Uma instituição pública, uma autarquia pública que trabalha com ferramentas de pesquisa científica, trabalha com transferência de conhecimento, com disponibilização de tecnologia, mas que ela tem utilidade para a vida dos capixabas, ou seja, a vida do capixaba ele é impactado por uma informação, por uma tecnologia ou por uma presença do INCAPER, seja aqui na Grande Vitória ou seja no espaço rural. Ou seja, o INCAPER é uma instituição, uma autarquia pública que está sim presente e tem importância no dia a dia da vida dos capixabas. Vou dar uns exemplos práticos desse impacto, dessa repercussão das atividades do INCAPER na vida cotidiana do capixaba. Então, uma coisa muito simples para você conversar, quer dizer, dessa nossa importância para os capixabas. Os serviços de meteorologia, que é a previsão de tempo. É um serviço que é gerado dentro da nossa instituição, dentro de uma rede de parceria, mas que ela tem um impacto na vida de todos os capixabas. Ou seja, o INCAPER, embora seja tenha essa identidade para com o rural, hoje consegue falar para com o urbano. Ou seja, o nosso serviço de meteorologia e de previsão de tempo, ele é importante para o turismo, né, das praias, importante para o turismo da região das montanhas, importante para o taxista, que ao sair de manhã... O pescador, o agricultor, para a dona de casa, o pai que vai levar a criança à escola, ou seja, nós prestamos um serviço que tem utilidade para a sociedade. Na sua casa agora, que chega energia elétrica, por exemplo, todo o sistema de energia elétrica do nosso estado hoje, ele é o serviço de inteligência, de distribuição, de rede, de capilaridade, identificação dos postos, do transformador, ele está hospedado dentro do serviço nosso, que é um serviço de georreferenciamento, que é o GeoBase, ferramenta pública. O GeoBase é um mapa do Espírito Santo georreferenciado, que você faz medições de espaço, distância, de área, locomoção, que hoje, por exemplo, o serviço urbano de Vitória, o transporte urbano de Vitória, a tão discutida mobilidade urbana de Vitória, usa uma ferramenta que é gerenciada dentro do nosso INCAPER. Isso é o impacto na vida de todos os capixabas, sem considerar, claro, a pesquisa, a ciência técnica e extensão rural, que aí nós falamos com o nosso público específico, que é o público que está no interior do nosso estado, ligado à agricultura, ligado ao meio ambiente, agricultura e a pecuária. E nós temos uma atuação mais histórica e mais presente. Então, a instituição que, ao longo do tempo, foi se reinventando, ela foi inovando para poder sobreviver e ser de novo útil para todos os capixabas e assim dando a razão da sua existência. E vai agora voltando-nos ou debruçando-nos mais sobre o público específico, os trabalhos de experimentos e pesquisas que vocês desenvolvem. Menciona aí para nós. Nós temos presenças hoje em todos os municípios do estado do Espírito Santo, ou seja, a única autarquia pública do governo do estado que está presente com técnicos, com profissionais, com veículos, com conhecimento e informação, em todos os municípios. Nós estamos lá em Coporanga, nós estamos em Ponto Belo, estamos em Conceição da Barra, nós estamos em Presidente Queiroz, estamos em Piacá, estamos em Bom Jesus, estamos no Caparó, estamos na região serrana. Isso faz com que a nossa instituição tenha um conhecimento muito particular do dia a dia rural do Espírito Santo. E daí, nós, como pesquisa e como empresa de extensão rural, nós estamos presentes como? Fazendo pesquisa de café, pesquisa de fruticultura,
pesquisa de água, pesquisa de solo, pesquisa de meio ambiente. Isso consolidado, por que pesquisa? Para transformar em ciência, conhecimento adquirido, esse conhecimento possa ser passado de geração, seja um caminho percorrido, uma lição aprendida, e isso possa ser reproduzido. Ao mesmo tempo, fazemos assistência técnica, que é uma intervenção quando tem um problema na lavoura de café, um problema na pecuária, um problema no peixe, um problema na indústria caseira, fazemos a intervenção. E nesse meio, o serviço de extensão, que é levar esse conhecimento não só na área agrícola, mas algum tipo de informação e conhecimento para que o agricultor, o produtor rural, possa, de posse desse conhecimento, ele escolher qual caminho percorrido e, com certeza, se emancipar, né, com mais renda, com mais conhecimento, com mais informação, de forma que você vai fazer um trabalho de não só de assistência, mas de educação. É implícito nisso um senso de cidadania, né? Um senso de cidadania. Você emancipa as pessoas a partir do conhecimento que você gera, porque o nosso conhecimento faz com que a pessoa aumente a renda dela, melhore o alimento que você consome na sua casa, um mamão muito mais seguro, uma fruta muito mais segura, ou seja, aumenta a renda, viabiliza um serviço de negócio e dá um alimento saudável para o consumidor, que é o interesse de todos nós. Em 9 minutos nós estamos conversando com o presidente do INCAPé, Evair Vieira de Mello. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Evair Vieira de Mello, presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé. Evair, no que diz respeito à extensão rural, você falou a respeito de algumas práticas cidadãs, mudou muito os conteúdos da extensão rural dos últimos anos para cá, né? Mudou porque são novos paradigmas, você trabalha com outro público, tendo em vista que o Espírito Santo teve realmente um deslocamento de um público, como o Brasil, né, de um deslocamento do rural para o urbano. Uhum. Isso mudou a identidade de quem ficou lá no rural. O rural não tem um nível, as pessoas que estão na prática no campo hoje têm um nível de escolaridade ainda muito baixo, embora tenha aumentado muito. As ações do governo federal, o governo do estado, nos últimos anos, têm dado mais informação. Mas você trabalha com um público que, na média, não tem o nível de escolaridade que tem em alguns centros urbanos. Isso aumenta a nossa responsabilidade, que é transformar uma ciência de ponta, uma tecnologia de última geração, você fazer com que pessoas simples, de mãos carejadas, possam operar. E aqui no urbano, vamos imaginar que um jovem, um senhor de idade, já vai operar um computador, uma máquina, né, um controle remoto. Lá no rural, ele vai operar com um pé de café. Mas que esse pé de café tem tanta ciência e tecnologia como tem os nossos telefones celulares, como tem os nossos computadores, e com um grau de dificuldade. Ele vai operar uma planta que teve um melhoramento genético, resistente a pragas e doença, resistente a alguns intempéries, na exposição do sol, do calor e temperatura. Um homem que, além de conhecimento, tem que ter sensibilidade, porque é lendo esses fatores, interpretando esses fatores, que ele, diante de um pé de café, vai ter o seu comportamento definido e vai saber se é hora de adubar, se é hora de irrigar, se é hora de colher. Um homem que vai operar com a planta de um abacaxi, um produto nosso espetacular, um abacaxi que não tem espinho, um abacaxi resistente a pragas e doenças. Além de reduzir acidente de trabalho, essa planta ele vai reduzir a aplicação de defensivos, produzindo de novo um alimento mais saudável para os consumidores e para ele uma planta que vai fazer com que ele tenha uma menor fadiga na operação do trabalho. Então esse é o nosso trabalho, ou seja, hoje não é mais só levar aquela assistência técnica, é levar informação para que junto com o agricultor, muita gente com muita experiência acumulada, um agricultor de 50, 60, 70 anos, ele tem uma vivência no seu espaço rural, ele conhece o seu espaço rural. Então nós junto com ele levamos a ciência para que junto com o seu conhecimento, com o seu trabalho, possamos construir sim, que você chamou de uma sociedade rural muito mais cidadã, muito mais liberta de alguma amarra e que ele possa realmente seguir o seu caminho, siga com renda, com mais dignidade, e sustentabilidade, que hoje é a questão ambiental, ou seja, produzir alimento usando água e solo, reduzindo o impacto do homem sobre os recursos naturais. A agricultura é um processo dinâmico, né? Você tem o plantio, espera a colheita, né? A preparação e a semeadura de um novo plantio. Os impactos da atividade em relação a solo, clima e água são mensurados, são acompanhados, são monitorados por vocês no INCAPé? Isso é monitorado, isso é acompanhado e tem melhorado muito. Ou seja, o próprio conhecimento da ciência e do entendimento desse homem rural, porque ali é o seu espaço. Você tem a sua empresa, o seu comércio, o seu carro,
O que o homem do rural tem é a sua terra, né, o seu solo, né, e a sua água. Então, ou seja, o pouco que tem preservado, né, que é uma gama, o Espírito Santo é uma referência realmente em algumas regiões de preservação ambiental, foi o rural que preservou. O homem tem esse entendimento, né, a riqueza do rural é a riqueza do seu solo, a riqueza da sua água. Né, e o conhecimento, a informação vem porque ao longo do tempo o homem possa produzir mais, porque é preciso alimentar mais gente, mas é preciso preservar, né, esses recursos naturais. Primeiro, né, para poder aumentar a sua produtividade. E segundo, também porque ele mora lá, né, ele precisa daquela água, ele é um cidadão que ele precisa e depende daquilo ali. Então, é o interesse dele de preservar. Então, os nossos agricultores têm realmente usado as práticas, nós temos pesquisado muito isso, transferido essas informações e esse conhecimento para que a produção de alimento, né, do leite, da carne, da madeira, né, da fruta, possa realmente reduzir esse impacto e fazer uma preservação. Para ele, um solo preservado usa menos nutrientes na etapa seguinte, economia, né, e também tem a questão da preservação dos nossos rios, das nossas nascentes, porque a água que você toma aqui na Grande Vitória, a cabeceira do Santa Maria é lá na divisa de Santa Maria de Jetibá com Afonso Cloro. Então tem que ter esse pacto entre o urbano e o rural para que a sociedade possa encontrar o seu rumo e o caminho certo para o seu desenvolvimento. Aliás, o urbano tem uma visão romanceada do rural, tem aquela visão algo bucólica. Agora, a vida no campo sempre foi dura. Ela continua dura? A atividade rural do pequeno agricultor é uma atividade econômica dele. Aqui você trabalha numa loja, trabalha numa fábrica, trabalha num banco, trabalha numa concessionária, lá o cara trabalha no campo. Então, para o agricultor, o negócio dele, a atividade econômica dele é produzir alimento. E não é uma vida fácil. Por quê? Como eu disse, você pega uma planta com ciência, com tecnologia, mas trabalha com sol, com calor, com temperatura, com radiação, com ciclo, com vento, com ciclo, com praga e com doença. Então, ou seja, é desafiador. Por isso que o homem do campo é um homem, é um batalhador, não é uma atividade fácil. Por isso que a gente defende sim, a dignidade do campo, alimento tem que chegar barato para quem consome, mas não às custas de quem produz. Porque o filho desse agricultor também quer a sua bicicleta, ele quer a sua moto, ele quer uma boa televisão em casa, ele quer reformar o carro, ter a sua dignidade. Ele traz a renda da produção de alimento. O homem que produz alimento é um homem que enterra uma semente na certeza que aquela planta ela vai crescer, vai aumentar o volume para que ele possa vender esse alimento aqui na Grande Vitória e daí obter a sua renda. Com essa renda, estudar os filhos, dar um presente para a esposa, reformar a sua casa. Então é esse pacto, ou seja, a população mundial, ou seja, esse crescimento mundial tem que passar com essa preocupação da qualificação, mas da boa remuneração do rural. Alimento tem que chegar para todas as pessoas, ter o direito de alimento bom, né, e a preço acessível. Mas é preciso estar essa orientação de política pública, né, de acompanhamento para que o agricultor tenha dignidade, para que ele continue nessa atividade, porque é uma atividade realmente de muita exposição, né, de muita presença física, que se ele não tiver renda, ele vai sair do rural e aí tem esse apagão de fornecimento de alimentos. Não só no Espírito Santo, a gente não vive muito isso de perto aqui, mas para o mundo todo isso é a nossa orientação. Há 40 anos tínhamos 70% da população na cidade e 30% no campo. Hoje nós estamos com 83% na cidade. Tínhamos 70% no campo e 30% na cidade há 40 anos. Hoje nós estamos com 83% mais ou menos na cidade e 17% no campo. Qual é a perspectiva do homem do campo? Olha, tem que ver sobre a visão do negócio. Primeiro, ou seja, para quem fez a opção de continuar no rural, isso é uma oportunidade. Por isso, os governos têm feito isso, o governo do nosso estado tem feito isso, o investimento em produção de conhecimento, ciência e tecnologia aplicada, para que esse homem que fez a opção de ficar no rural, ele tenha uma planta, ele tenha uma genética animal, para que possa aumentar os seus índices de produtividade, porque quem está aqui tem que se alimentar na base do rural. Esse abandono do campo no passado fez com que muitas pessoas saíssem do campo, mas o Espírito Santo é um dado importante. O Espírito Santo começa, nesse momento, uma recomposição das suas pequenas e médias cidades e um retorno para o rural, com eletrificação, com caminhos do campo, com uma série de infraestrutura, ou seja, quem ainda tem gosto pelo rural, hoje retorna para o nosso estado, porque com melhor de estrada, com eletricidade, agora uma oportunidade também de produzir um alimento saudável, seguro,
O Espírito Santo não pode ser um produtor de commodity, de volume, tem que ser um produtor de alimentos saudáveis, com garantia, com certificação, ou seja, deixar de produzir produto e começar a produzir conceito, para que possa vender isso com valor agregado, dando segurança ao consumidor e aumentando a sua renda para que ele possa ter a sua dignidade lá no campo onde ele fica. Agradeço muito, a gente se congratula com o trabalho do Incapé, a gente se congratula entusiasticamente com o trabalho do Incapé, agradecemos muito a sua presença aqui, Evair. Eu que agradeço e o Incapé está realmente de portas abertas para ser útil para a sociedade capixaba e ao seu programa que tão bem fala com todos os capixabas. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Evair Vieira de Melo. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender